Boa noite, queridos e queridas. Hoje eu tô aqui no meu quarto. Vim fazer o devocional daqui. Eu já estava deitada e lembrei. Falei, meu Deus, o povo fica me esperando para fazer o devocional. E então eu vim fazer o devocional do jeito que eu tô. Vocês não reparem, tá bom? Bom, vamos falar da criação do homem. Eu gostaria que você botasse a sua Bíblia, pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Gênesis, no capítulo 1, e vai lá no versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Depois eu vou pedir você para virar a folhinha e lá para Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7 e 8 também, tá bom? Já estão prontos? Vamos ver de onde nós viemos, né? Nós somos a coroa da criação de Deus. Então, nós precisamos estar sempre vigilantes, né? E atentos. Vamos meditar nesse versículo. Eu sou Elizabeth Guilhermino. Estou sempre aqui com vocês, trazendo um devocional noturno. Esse ano é só o devocional mesmo, tá certo? Mas eu trago aqui algumas explicações, algumas coisas que eu creio que é de grande importância para todos. Eu não estou na minha sala, eu estou segurando o celular e fica meio trêmulo. Eu sempre tenho uma garrafinha aqui, tá vendo a minha garrafinha? Minha garrafinha, algumas coisinhas minhas aqui, tá vendo? O meu quarto, ele é muito particular para mim. Eu não gosto muito de ficar assim, mostrando as minhas coisas, né? Principalmente o meu quarto. Então vamos lá? O importante é que eu tô aqui com vocês, tá bom? Estão prontos? Já abriu a sua Bíblia em Gênesis? Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso aí é bem o Senhor Jesus querendo mostrar para a gente que precisamos ser, né, muito parecido com eles, né? Não só na nossa imagem, mas no nosso interior. O nosso interior precisa ser conforme ele, misericordioso, compassivo, né? Bom, né? Honesto, né? Meu Deus, tem um carro passando tocando uma música aqui, não reparem não, parece estar aqui dentro de casa. Mas tudo bem, né? Vamos lá. E aqui em Gênesis, no capítulo 2, se você virar lá na sua Bíblia, no capítulo 2, passa o seu olhar lá no versículo 7, no versículo 8, que diz assim, ó, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente, né? Aí diz mais, ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, nós fomos formados como do pó da terra, né? O Senhor Deus, ele formou o homem e o colocou em um jardim, né? Ele colocou o homem no jardim, onde havia alimento suficiente para o seu sustento. Ele entregou tudo, né? O Senhor entregou tudo o que havia criado na terra, dando-lhe o domínio. Ele nos deu domínio e autoridade sobre todas as coisas. Então, nós entendemos com isso que o Senhor Deus só pede para a gente que nós sejamos obedientes, não é mesmo? Ele pede que nós sejamos obedientes, procurando seguir os conselhos dele, né? Tudo aquilo que ele fala, né? E quando ouvimos a palavra, né?
com um pastor, um bispo falando, ou quando nós lemos a Bíblia. Então, o Senhor Deus, nosso Senhor Deus, nós temos que ter assim uma relação com Ele de obediência, né? De obediência por amor, porque nós amamos esse Deus, né? Você ama o seu Deus? Eu amo esse Deus porque tudo Ele faz por mim, né? Eu tenho Ele guardado no meu coração, né? Na minha mente, né? E então eu sempre peço a Deus a ajuda, né? A ajuda dele, porque ele é um espírito perfeitíssimo, né? É um espírito, o espírito de Deus, ele é perfeitíssimo. E, e quando nós pedimos ajuda a ele durante uma leitura ou durante a palavra que nós estamos ouvindo, né? Ele está sempre pronto a nos ajudar, né? Ele traz para a gente uma, uma certeza, né? Uma certeza de que Ele é conosco, que Ele realmente nos ama e que nós somos seus filhos. Se somos seus filhos, nós somos imagem e semelhança dele, né? Então, medite nesse versículo, medite no versículo de Gênesis, né? Do capítulo 1, né? Capítulo 1, no versículo de número 26. Medite nele, tá bom? E também no capítulo 2, versículo 7 e 8, que vem falando que ele diz que, ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, né? Ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, nós somos a coroa, né? Somos a coroa de Cristo, né? De onde nós viemos, né? Nós viemos do pó da terra, criado por Ele, né? Ele nos criou e botou ali, então, nos plantou no jardim, né? Nesse jardim, né? Que é essa terra que nós vivemos, não é mesmo? E nós precisamos ser pessoas de obediência, porque Deus, Ele alerta todos nós, homens, mulheres, um modo de dizer, né? Ele alerta todos nós sobre o perigo que nós podemos correr se a gente não obedecer, né? Corremos vários perigos, né? Por isso precisamos obedecer. Quando nós obedecemos, nós estamos sujeitos a coisas boas, né? Acontecem coisas boas na vida da gente. Por isso precisamos obedecer a palavra do Senhor, porque Ele ordenou, é uma ordem dele, né? É uma ordem dele. Vocês desculpa, gente, a minha mão fica balançando e aí a câmera fica meio deslocada. Vocês me perdoem, eu tô aqui no meu quarto hoje, aí fica meio ruim, né? Mas eu espero que você esteja entendendo, que você medite nessa palavra, porque para a gente estar no reino de Deus, nós precisamos ser obedientes como as criancinhas, né? Precisamos ser criancinhas de novo, obedecer na palavra, né? O pai não ensina as crianças, a mamãe não ensina as crianças. E nós, já depois de adultos, né? Precisamos obedecer ao pai. Somos criancinhas para o Senhor, né? E nós estamos aqui porque é um projeto dele que que nós sejamos dependentes dele sempre, né? Porque somos dependentes dele, sempre somos. E assim a gente vai viver na nossa vida, assim como as criancinhas. Depende do papai, da mamãe, e não se preocupa com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, né? Que as criancinhas são assim, eles não se preocupam, porque eles sabem que tem ali o papai e a mamãe para fazer tudo. Nós também temos o nosso pai e não devemos
colocar muitas preocupações na nossa mente, né? Evitar colocar preocupações e buscar, né? Ouvir a palavra e obedecer aquilo que está sendo dito, né? Porque o Senhor Jesus, Ele deseja cuidar muito de você, de mim, de todos nós, né? E o Senhor é o nosso Salvador. Ele é o Salvador da minha vida, da sua vida. Então, medite nesses versículos. Se você puder ler o livro de Gênesis, começar lendo de novo o livro de Gênesis, vai ser muito bom para você. Você vai gostar muito, porque você vai desenvolvendo vai tendo um novo raciocínio, né? Quanto ao reino de Deus, né? Você vai começar a compreender de novo. É sempre bom a gente voltar lá e ler a história, né? Porque Jesus, ele ama a gente e deseja muito cuidar de cada um de nós, tá certo? Então, que Deus te abençoe grandemente. Já orei já com o bispo, né? Com o meu bispo. E espero que você também ore. Agradeça a Deus por essa noite, por esse dia que passou e por esse dia que está iniciando, né? E que nós possamos ter uma noite muito abençoada, plena, cheia da graça do Senhor Jesus. Que a glória do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas, tá certo? Boa noite para você, até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu volto com outro devocional, vocês desculpem aí, porque hoje eu não estou fazendo na minha sala, hoje eu estou aqui no meu cantinho, onde aqui eu prezo a minha intimidade com Deus, tá certo? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.